Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu fico muito feliz hoje porque hoje nós daremos início ao nosso curso de português. Já há muito tempo eu queria dar início a algum tipo de curso para oferecer a vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi nessa caminhada de estudos e etc. E eu cogitava muitos cursos, desde análise literária, latim, ah, história da literatura. E eu pensava assim, pô, qual vai ser o primeiro curso, certo? Que eu transmitirei aos meus alunos. E, pô, reter o conhecimento para si é algo negativo, ao meu ver. Eu preciso passar esse conhecimento que eu tenho, só que qual? Qual? Né? E aí, eu assistindo um vídeo do professor Olavo, ele dizia que a primeira etapa da vida intelectual, né, o primeiro desafio é a própria língua, pensando um pouco mais que a primeira etapa da vida intelectual é o domínio da linguagem. Eu falei, não, antes de ensinar o que é literatura, antes de ensinar a análise literária, né? Ensinar de fato língua portuguesa. Então vamos lá, vamos então começar um curso de língua portuguesa. Né? Você é muito bem-vindo. Eu espero que você convide outros amigos, porque aproveite, é de graça. Você pode dizer até para mim, pô, tudo bem, é de graça, mas na internet, aí no YouTube, tem vários professores, né? Tem o Noslen, tem outros que dão aula de português, de língua portuguesa, são muito mais dinâmicos, têm muito mais recurso, são muito mais pomposos, muito mais divertidos, e etc., dinâmicos. Só que eles têm uma coisa que, infelizmente, eu não tenho, que é estrutura, mas eu tenho uma coisa que eles nunca terão, certo? Que é eu mesmo. Né? Eu tenho a mim mesmo e eu acho que isso é um diferencial, porque cada um tem a sua didática, a sua forma de explicar, de explanar e etc. Então, primeiramente, aconchegue-se, seja muito bem-vindo. Segundamente, convide outro amigo, convide um colega, chame um parceiro para que ele possa também desfrutar dessas aulas. Nossa primeira aula, né, nós falaremos aqui sobre língua e comunidade linguística, porque eu não posso iniciar o tema da língua portuguesa sem antes explicar o que é língua e alguns conceitos básicos da linguística. Só que, pô, é um curso de português, então eu não quero me aprofundar em linguística, senão eu faria um curso de linguística, como é óbvio. Então, o que, que eu vou fazer? Vou dar uma pincelada, né, em alguns temas aqui introdutórios da linguística, para que você fique situado, mas eu aconselho então que você possa ler futuramente o livro Curso de Linguística Geral do Ferdinando Saussure, tá certo? É um livro maravilhoso, já está sob domínio público, posso até deixá-lo aí na descrição. E esse curso eu vou tentar abranger as duas variantes principais, né? Que é o português do Brasil e o português de Portugal, os dois principais dialetos da nossa língua, os dois mais pujantes e famosos, no sentido. O chamado português brasileiro e o português europeu. Gosto muito dessa nomenclatura, português europeu, porque senão não era português brasileiro, era português americano, mas aí a gente já vai conversar sobre isso no decorrer do curso. Então, hoje nós falaremos, né, sobre língua e comunidade linguística, como eu já disse, abrangendo os temas noção de linguagem, língua, comunidade linguística e falante, competência linguística e comunicativa e competência metalinguística. Vamos falar também sobre o Estatuto das Línguas, o que é língua nacional, o que é língua estrangeira, o que é língua oficial, língua minoritária, língua materna, língua segunda e língua viva ou língua morta, né? Agora, antes de nós darmos início, tenho mais uma coisa a dizer. A primeira é a seguinte, que para esse curso eu preciso que você tenha quatro coisas que são, assim, indispensáveis. As duas primeiras são mesmo indispensáveis e as duas segundas são facultativas, mas eu recomendo que você as tenha. A primeira é isso aqui. Uma gramática de língua portuguesa. Preciso que você tenha uma gramática. Em português de Portugal, né, em português europeu, eu recomendo essa que eu mostrei, da comunicação à expressão, gramática prática de português, da Raiz Editora. E no português brasileiro, eu recomendo a gramática escolar, do Evanildo Bechara. Eu poderia recomendar de fato a gramática dele, que é mais puxante, mais concisa, e eu espero que você tenha as duas. Mas eu não quero me aprofundar de maneira tão técnica assim em língua portuguesa, a tal nível. Então, não. Se você não quer aprender tanto assim, virar um especialista mega doutor em língua portuguesa, eu não recomendo a gramática do Bechara. Eu recomendo de fato a gramática escolar dele. Aqui
Vamos precisar também dicionário. Eu peguei esse porque é o menorzinho. Até saiu. Né? Dicionário escolar de língua portuguesa da Scotini, mas tem o Michaelis, tem vários. Em português de Portugal tem muitos. Tem o dicionário universal de língua portuguesa. Muitos dicionários. O meu favorito, de fato, é esse da Scotini. Apesar de ser bem pequenininho, ele calhamaço ali da Universal tem mais de 1000 páginas desse tamanho. Eu não posso pegá-lo aqui, senão vai atrapalhar o cenário. O terceiro material, preciso que você tenha um caderno. Preciso que você tenha um caderno. E caderno, esse é um caderno de latim, né? E preciso que você tenha uma caneta ou lápis, ok? Com esses materiais em mãos, vamos dar início então ao nosso curso. A primeira coisa que nós vamos abordar é a língua e a comunidade linguística. O que é língua e o que é comunidade linguística, certo? A língua é a faculdade unicamente humana, né? Ou seja, ela é uma capacidade unicamente humana. Você não vê animais comunicando-se por meio da língua, certo? Você vê eles comunicando-se por meio de sinais sonoros, de barulhos, de ruídos, chiados, cacarejos, seja lá o que for, uivos, latidos, mas não da forma como nós fazemos. Que é o seguinte: a linguagem é uma faculdade unicamente humana que consiste na capacidade de usarmos símbolos verbais para representar o mundo e assim nos comunicarmos. Como assim, professor? Eu vou explicar muito bem. Vou pegar aqui que está do meu lado uma garrafa. Eu sei que o símbolo garrafa, esse símbolo sonoro garrafa, significa garrafa. Então eu tenho o sinal sonoro de garrafa para representar algo que existe, que é uma garrafa, algo. Então eu represento coisas do mundo por meio de símbolos sonoros, símbolos verbais. Aqui, ó. Telefone. Então, o símbolo telefone representa um telefone. Eu não preciso te mostrar o telefone, é só dizer telefone e você já associa esse símbolo verbal à imagem do telefone, certo? Eu digo mãe, pai, banana, irmão, companheiro, colega. Eu não preciso mostrar nada disso, porque esses símbolos verbais já representam isso que eu quero dizer. O nome da ciência que estuda esses símbolos, esses signos, é a semiologia, né? A semiótica, que você vai ver lá no livro do Ferdinando Saussure. Eu sei que é um conceito meio vago e meio complexo, mas pensa o seguinte: os sons, né, que formam a palavra garrafa representam uma coisa, a própria garrafa. Da mesma forma, aqui, calculadora. Os sons da palavra calculadora representam a calculadora. Entende? Isso é uma capacidade que só nós seres humanos temos. Os animais não a têm. Então, por exemplo, temos aqui um cachorro. Né? O símbolo sonoro cachorro, certo? Representa o quê? O cachorro. Tal qual dog em inglês, perro em espanhol, kelev em hebraico. Todas essas coisas significam, né, representam isso aqui. O cachorro é o significado e o significante, certo? Por exemplo, a palavra cão e cachorro tem formas, tem símbolos verbais diferentes, mas o mesmo significado, representam a mesma coisa. Aqui eu tirei uma frase do Ferdinando Saussure em que ele diz assim: sem a linguagem, o pensamento não é nada mais do que uma nebulosa vaga, inexplorada. Ou seja, para nós representarmos os nossos pensamentos, o mundo à nossa volta, nós precisamos da linguagem, nós precisamos desses símbolos sonoros, né? Para podermos representar essas ideias que temos na mente. Só que assim, existe uma outra forma de linguagem, essa que eu falei é a verbal. Então, quando eu falo cachorro, esse símbolo sonoro simboliza um cachorro, né? Representa um cachorro factual, real, existente. Só que existe uma outra forma de linguagem, que é a não verbal, onde eu não utilizo verbo, eu não utilizo palavra, não utilizo esse recurso.
Então, por exemplo, sinais de trânsito. Você vê esse sinal vermelho e você sabe que é stop, certo? Você sabe que então você tem que parar, porque ele representa isso, que você deve parar. A linguagem de sinais também não utiliza sons. Ela utiliza vários sinais que são visíveis por meio das mãos e de outros componentes do nosso corpo, a língua ou até mesmo as expressões faciais, para representar coisas. Eu lembro até uma vez eu assistindo o filme lá do Planeta dos Macacos, que o César ele fazia assim um momento, né? Isso significava sede. Então eu estou utilizando aqui um símbolo visual, não é verbal, para representar uma coisa existente, que é a sede. Bandeiras também. Eu olho para essa bandeira e eu sei que ela está representando o quê? A pátria brasileira. A nação Brasil. Certo? Eu não preciso ver o Brasil. Só ver a bandeira ela já representa o Brasil. Uma coisa importante também de nós termos, né, em conta, nós levarmos em consideração é a seguinte: a linguagem é um fator social e coletivo. Você não consegue se comunicar por meio da linguagem sozinho, né? Fala sozinho é louco. Então você precisa falar com outras pessoas e relacionar-se com outras pessoas para que a linguagem mantenha-se viva. Então a linguagem é um fator social e coletivo, porque você precisa relacionar-se com as outras pessoas para que essa linguagem continue e etc. e ela funcione. Então, a língua é uma herança coletiva que deriva das relações entre gerações e os povos de todas as épocas. Então, é uma coisa que nós herdamos. Nós herdamos dos nossos avós, tataravós, bisavós, das gerações e gerações passadas, 100, 200, 300 anos, e vão chegando até nós com a influência deles, e nós inserimos as nossas influências a essa coisa que é a língua, né? E ela também não só deriva das gerações passadas, mas dos outros povos. Na medida em que os povos relacionam-se, eles mudam a forma de falar um dos outros, porque a língua é uma coisa viva. Eu fiz um vídeo, ele até ficou um pouco mal devido ao som, que era sobre a lendária piroga de cristal, piroga com G. E explicando que a palavra piroga, ela vem do espanhol. Ou seja, pela influência do espanhol, nós então recebemos uma palavra nova, que é a piroga. A língua também ela é um sistema de palavras e regras, né? Ela é um sistema, até tem um erro aqui, escrevi, o M não saiu em sistema, peço perdão. A linguagem é um sistema de signos que se organizam segundo certas regras gramaticais. Ou seja, a língua não é só formada por palavras, no sentido de que eu não posso falar cachorro, pão, comeu, avô, pipa. Não, ela tem que seguir uma regra lógica. E essas regras nós herdamos dos nossos antepassados. Por exemplo, eu sei que eu tenho que dizer eu como maçã. Eu é o signo linguístico que representa eu como, ou seja, comer, né? E comer de fato representa o comer. E maçã. Eu como maçã. Maçã representa uma maçã. Só que tem que seguir uma ordem. Primeiro tem que vir eu, depois tem que vir como, depois maçã. Não posso dizer maçã como eu. Né? Tem que se dizer eu como maçã. E nós conhecemos essas regrinhas. Mesmo que nós não tenhamos consciência delas, inconscientemente temos. Nós utilizamos. Uma coisa importante também é que eu não digo eu comemos maçã. Eu sei que é eu como maçã. Porque são as regras que nós herdamos, certo? De geração em geração. Peço também perdão ali, porque língua tá sem acento. É o mal de confiar no corretor e tal. Às vezes ele funciona, às vezes não. Às vezes porque você escreve errado uma vez, ele se acostuma com aquela forma errada com a qual você escreve. Mas isso eu pretendo melhorar conforme as aulas forem passadas. Então eu peço perdão. Então vamos ilustrar isso aqui. Por exemplo, a Mafalda, ela tá ali sentada na porta do que parece ser uma casa, provavelmente a casa dela. E aparece uma senhora. E aí ela diz para a senhora: Kimono Hitachi Fujiyama Hiraquiri Minolta Hirohito. E a mulher assusta-se. Por que a mulher se assusta? Ela olha pra Mafalda e fala: Meu Deus, o que é isso? Eu não tô entendendo nada. A mulher começa a ficar com medo, porque ela fala: Karate, Hiroshima, Geisha, Samurai e Ikebana. E a mulher fica com medo e foge. Ela foge pra longe. E a Mafalda acaba ficando triste e diz o seguinte, e depois ficam falando de maior compreensão entre Oriente e Ocidente. A comunicação aqui não foi estabelecida. A linguagem não cumpriu o seu papel. Por quê? Só uma pessoa
compreendia os significados dos símbolos linguísticos, a outra não, né? Por exemplo, se eu olhar para você e falar assim, vamos supor que você não saiba hebraico. Talvez você não saiba, ou talvez você saiba, mas eu vou partir do pressuposto que você não sabe. E aí eu digo assim: Ani ohev et hakelev. Eu amo o cachorro. Se eu disser pra você Ani ohev et hakelev, você vai ficar, hã? Porque como você não conhece esses signos não representam nada pra você, então você não entendeu nada do que eu quis dizer e a comunicação não foi estabelecida. Então a mulher assustou-se e fugiu. Por que ela se assustou e fugiu? Porque ela não compreendeu o significado dos signos linguísticos. Então, para que haja comunicação, é necessário que as duas partes compreendam aquilo que está sendo dito. Né? Elas tenham pleno conhecimento. Outra coisa também é que a Mafalda começa a falar várias palavras em japonês, só que ela não as organiza também de maneira lógica em uma estrutura gramatical correta, né? Então, karatê, Hiroshima, geisha, samurai, ikebana, e acaba que a comunicação não é estabelecida, tanto porque ela utiliza signos linguísticos que são estranhos para a mulher, como também porque ela não dispõe esses signos de acordo com as regras da língua japonesa. Não que isso fosse de fato fazer alguma diferença, porque a mulher não entenderia de qualquer forma, mas mesmo assim, se a outra pessoa fosse japonesa, não entenderia nada e a comunicação não seria estabelecida. Explicando já o conceito da língua, que de maneira um pouco até vaga, eu sei, eu vou explicar o que é falante e o que é comunidade. Falante é cada utilizador de uma língua, possuidor do conhecimento linguístico. Então, eu sou um falante, você é um falante, todos nós somos falantes, porque nós falamos a língua e conhecemos, ah, e temos conhecimento linguístico, né? Conhecemos a língua linguisticamente. Apesar de muitas vezes não a conhecermos de maneira consciente, a conhecemos de maneira inconsciente. E isso já é o suficiente para que nós sejamos considerados falantes. E agora, quando nós juntamos vários falantes numa mesma situação de comunidade, nós temos então uma comunidade linguística, né, que é um conjunto de falantes que utilizam uma mesma língua para se comunicar entre si. Então, por exemplo, eu e você, se você está assistindo o vídeo, você compreende-me, certo? Se você compreende-me, se você me compreende, perdão, quer dizer que então nós formamos parte, juntos, de uma comunidade linguística, que é a comunidade dos lusófonos, certo? Eu vou explicar mais tarde o que significaria essa questão dos lusófonos. Competência linguística. Vamos falar um pouquinho de competência de linguística agora. É a competência, ou seja, a capacidade intuitiva de que o falante tem de usar a sua língua materna de acordo com as suas regras de funcionamento. Como eu falei, muitas vezes esse conhecimento que nós temos linguístico, ele é inconsciente, não é consciente. Então, o que acontece é o seguinte, essa capacidade que nós temos de utilizar a nossa língua de acordo com regras de funcionamento e tudo, é inconsciente. Como eu falei assim, por mais que você não saiba que eu como maçã, esse como, é o verbo comer, conjugado no indicativo, presente, certo? Da primeira pessoa do singular, você sabe que é eu como e não eu comemos. Ainda que você não tenha consciência dessas coisas que eu falei acerca de conjugação verbal, você tem noção de que é eu como e não eu comemos a maçã. E essa capacidade que é intuitiva, ou seja, que você não tem conhecimento, como eu falei, de fato analítico, de fato você conhece, domina, é uma coisa que está intrínseca em você, você aprendeu também por escutar e pela experiência, é o que nós chamamos de capacidade de competência linguística, né? Só que existe também uma competência comunicativa. Essa competência comunicativa, ela é a capacidade de adequar o que diz à situação de comunicação. Então vamos lá. Se eu estou falando com o presidente da República, eu não vou me referir ao presidente da República por tu ou por você, certo? Por exemplo, disse a jornalista ao presidente: Acaso a Vossa Excelência já sabe quais serão as novas obras para o ano eleitoral? Né? A Vossa Excelência, eu estou adequando o meu discurso àquela situação de comunicação. Ou, por exemplo, se eu estou numa delegacia, eu não vou me referir aos que lá trabalham, né, aos servidores públicos, ao delegado e aos policiais, os demais agentes de segurança,
de maneira íntima, certo? Eu tenho que haver algum tipo de distanciamento entre mim e ele, porque ele é uma autoridade pública e eu estou ali, naquela ocasião, exercendo os meus direitos como um cidadão, correto? Exatamente. Então, quando eu vou me referir a alguém que tenha mais autoridade, ou quando eu estou num ambiente diferente, por exemplo, eu estou na posse do, do novo diretor da empresa da Apple, sei lá, exemplo, né, da empresa Apple. Eu tenho que estar com um comportamento linguístico adequado àquela situação. Da mesma forma, se eu estou entre a minha família, se eu estou entre os meus amigos, se eu estou entre os meus colegas, eu devo me adequar de uma maneira mais solta, uma maneira dinâmica, uma maneira mais relaxada. Da mesma forma também, se eu estou comunicando com o meu pai e com a minha mãe, eu não vou tratá-los de maneira tão íntima como eu trato os meus amigos, no sentido de tratá-los de igual para igual, porque eles são autoridade, certo? E a competência metalinguística, ela já é um pouquinho diferente dessa, dessa capacidade intuitiva, né? Porque ela é a reflexão sobre os mecanismos de funcionamento da língua e no funcionamento das regras que a regem. Perdão, tem de novo aqui um erro no funcionamento. Então, o que acontece é o seguinte, né? Então, agora eu tenho consciência plena das regras que regem a minha língua e eu consigo meditar e refletir acerca delas, né? E então eu consigo utilizar a minha língua de maneira mais adequada. Então, você fez o meu curso, aprendeu, certo? Aprendeu. E então você foi lá e começou a conversar, e a falar, e a dominar a língua, e você já tem plena consciência do que é advérbio, do que é adjetivo, do que é oração subordinada, do que é oração coordenada, do que é sujeito, predicado, verbo, e etc, etc, etc. E você começa a adequar a sua linguagem, né, a sua forma de comunicação, de acordo com o conhecimento que você adquiriu da sua língua, né, do funcionamento da sua língua. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto da Língua. O que é o Estatuto da Língua? As línguas possuem estatutos, isto é, o estatuto de uma língua na sociedade é o enquadramento legal, ou seja, a posição que esta língua legal ou juridicamente ocupa na sociedade. Então, o Estatuto da Língua na sociedade é o enquadramento legal. Então, nós precisamos enquadrar as línguas de acordo com a nossa sociedade legalmente da seguinte maneira. Qual é a posição do espanhol para o Brasil? Qual é a posição do alemão para Portugal? Qual é a posição do mirandês para Portugal? E qual é a posição do tupi para o Brasil? Ok? Se vocês conseguirem entender. Então vamos lá. A primeira grande divisão que nós temos que entender é o que é a língua nacional e o que é a língua estrangeira. Primeiro, a língua nacional é a língua usada pela maioria dos habitantes de um país. Então vamos lá. Eu sou brasileiro, vivo em Portugal. Mas vamos partir aqui do princípio que nós estamos no Brasil. A maior parte da população fala português. Logo, a língua nacional é o português. Claramente. Da mesma forma, Portugal. A maior parte dos habitantes fala português. Se não a maioria, assim, 99%. Então, a língua nacional é o português. E a língua estrangeira? São as línguas não faladas pela população de um determinado local, como é o caso do japonês, para nós lusófonos. Desculpa, também tem ali para um errinho. Então, o que acontece? Para nós, né? Para nós, o japonês é uma língua estrangeira, porque ela não é falada no nosso contexto nacional, de forma alguma. Talvez de maneira bem restrita, dentro de algumas famílias japonesas que imigraram. E mesmo assim é bem difícil, bem raro, porque essa situação ela já não acontece com tanta força como acontecia no começo do século passado, pelo menos em relação ao Brasil e também creio em relação ao Portugal. Então, essa diglossia que nós chamamos, e eu vou explicar o que é diglossia futuramente, ela já não acontece com tanta força. Então, o japonês para nós é de fato uma língua estrangeira, tal qual o espanhol, tal qual o alemão, o francês, o hebraico, o árabe, o copta e qualquer outra uma dessas línguas. Temos também o que é língua oficial, que é a língua usada no contato de um cidadão com a administração do seu país e coincide com a língua nacional.
Vamos pegar o exemplo da Espanha, certo? A Espanha, ela é um país que tem como língua nacional o espanhol, o castelhano. Como língua oficial, o castelhano também, porque é a língua falada pela maior parte da população. Só que dentro do seu território nós temos a existência de várias outras línguas: o leonês, o aragonês, o galego, tem o catalão. Só que quando uma pessoa da Catalunha, uma pessoa de León, uma pessoa da Galícia, ela vai contactar a administração do seu país, ela tem que contactá-lo por espanhol. E da mesma forma, a administração do país precisa contactá-la em espanhol, né, em castelhano, para que essa comunicação ela aconteça. E essa coisa de língua oficial, ela é muito importante. Porque em muitos países, como por exemplo os países lusófonos na África, eles possuem várias línguas tribais e várias línguas que são faladas por pequenos grupos. Então eles precisam de uma língua que seja oficial e que nela seja falado os pronunciamentos, sejam falados pronunciamentos políticos, pronunciamentos empresariais, ah, sejam falados os discursos nacionais, né? E que seja utilizada pela grande mídia, pelos jornais e etc., para que haja essa comunicação entre todos no país. Então, essa questão de língua oficial é muito importante, apesar de não afetar assim, tanto países como Brasil e Portugal, é, ainda assim, ela é muito importante para países como a Espanha, países africanos e etc., né? Tem alguns países da América do Sul. Temos aqui também um conceito muito importante, que é o de língua minoritária. O que é uma língua minoritária? É uma língua falada por minorias linguísticas provinciais, nacionais ou étnicas em um determinado país. O que é isso? Vamos supor, aqui em Portugal, existe uma pequena região, né, lá correspondente atrás dos montes, onde se fala o mirandês, que é uma língua prima do leonês, né, bem próxima ao leonês, irmã até diria do leonês. E esse pequeno grupo linguístico fala o mirandês, apesar de estar inserido dentro de Portugal e ser uma das línguas de Portugal, mas não é a língua oficial e nem a língua falada pela maior parte da população. Da mesma forma no Brasil. No Brasil nós temos uma comunidade até interessante de indígenas que falam as suas línguas maternas, o tupi, o guarani e o iengatu, no caso, né, que é o tupi moderno e etc. Só que eles são minorias linguísticas que são provinciais ou étnicas, né? Quando fala assim de minorias étnicas, por exemplo, os. ah, vamos supor, pegar um exemplo que seja bem palpável. Vamos supor os ciganos. Os ciganos possuem uma língua própria, com a qual eles se comunicam. Não a maioria, mas eles se comunicam de maneira geral, vamos pegar assim, nessa língua, é o romani. Então, vamos supor que existe um grupo muito grande de ciganos em um país. Só que eles não são nada comparado, né, à totalidade nacional da população, né, à totalidade demográfica. Só que dentro daquela comunidade étnica, eles falam, então, chamado Romani. Temos também o conceito de língua materna e língua segunda, né, ou secunda, em latim. E é assim, a língua materna é bem óbvio, né, nós escutamos esse conceito desde que nascemos. É aquela primeira língua que nós aprendemos logo na infância, né? No nosso caso, que nós somos lusófonos, se você está assistindo, pressuponho que você seja lusófono, a língua portuguesa. E a língua secunda, né, em latim, né, é aquela que você aprende logo depois de falar essa primeira língua materna. Fala, pô, mas isso é a língua estrangeira, não é não? Não, porque a língua estrangeira pressupõe que você aprenda para falar fora do território nacional. Essa aqui você fala dentro. Vou pegar um exemplo da Espanha, na Galícia. Na Galícia eles falam galego, mas também falam espanhol. Então, primeiro eles aprendem o espanhol como língua materna, né? Eles são inseridos na Espanha, então eles têm que aprender o castelhano, o espanhol. Mas, num contexto é, ali provincial deles, eles precisam aprender o galego para comunicarem entre si, para lerem as placas e para lerem os livros que são produzidos na região. Então, na escola, né, eles aprendem essa língua e são obrigados a utilizá-la na vida cotidiana.
Na Espanha há muito isso em todas as suas línguas, praticamente. Eu acho que até somente com exceção do catalão. O último conceito que nós temos que ver, então, é o conceito de língua viva e o conceito de língua morta. A língua viva é a língua utilizada na comunicação de uma comunidade linguística, certo? Então, nós somos lusófonos, nós pertencemos à comunidade linguística dos lusófonos, e nós utilizamos essa língua para nos comunicarmos, né, no nosso cotidiano, para comprar pão, para assistir televisão, para ligações, tratar o nosso país, atração no caso, falar com amigos, família, etc. Já a língua morta é a língua que já não é mais usada para a comunicação cotidiana de uma comunidade. É o caso do latim, é o caso do aramaico. Apesar do aramaico ele estar em extinção, né? Mas ele praticamente já podemos considerá-lo língua morta, infelizmente. E, por exemplo, se nós pegarmos também o grego koiné, também uma língua morta, né? O grego não, o grego ainda é uma língua viva, mas o grego koiné é uma língua morta. A língua geral brasileira, né, que era a língua que ela falada antes do português ser oficializado no Brasil, e muitas outras línguas, né, que vão morrendo e vão sucumbindo com o decorrer do tempo. Então eu espero que vocês tenham compreendido. Essa foi a primeira aula. Peço perdão pelos errinhos que aparecem aqui no slide. Eu, infelizmente, só terminei hoje. Tive que fazer um pouco as pressas, porque eu queria, de fato, publicar essa aula até hoje à meia-noite. Graças a Deus conseguirei. Eu pretendo também fazer uma aula futuramente sobre as línguas minoritárias, tanto do Brasil e como de Portugal. Fazer aulas para falar do mirandês, para falar no Brasil das línguas indígenas, dos dialetos do alemão, os dialetos do italiano que existem no Brasil e etc. E eu acho que seria muito legal, muito, muito legal mesmo falarmos sobre isso. Eu ia chamar o meu amigo Elcião e outros amigos que gostam desse tema para nós discutirmos acerca dessas línguas, da sua importância, sua relação, do seu futuro e etc. Mas isso eu acho que seriam aulas extras, né, do curso, porque o foco é a língua portuguesa, não ficar correndo acerca de outras comunidades linguísticas e de outras línguas que não propriamente a língua portuguesa. Então eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que você tenha curti-lo, compartilhá-lo. E eu espero você aqui na próxima aula, certo? Então é isso. Muito obrigado e Deus lhe abençoe.